E uma pessoa morreu no desabamento do restaurante Jamile, na Bela Vista, região central de São Paulo. O local tem o cardápio assinado pelo chefe Henrique Fogaça. Vamos voltar a falar com o Luciano Penteado. Boa tarde de novo, Luciano. Quais são suas atualizações? Olá, Fernanda. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha Mulheres. Olha, como eu disse anteriormente, a atualização mais recente é, infelizmente, a dessa vítima fatal aí, que foi a 8ª pessoa retirada desse acidente aqui no restaurante Jamile, mas quem vai explicar melhor para a gente é a tenente do Corpo de Bombeiros, a Olívia Perrone. Tenente, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Quer dizer que está nesse processo de remoção dessa vítima, essa seria a 8ª mesmo, né? A 8ª vítima desse desabamento. Isso, nós tivemos 8 vítimas no total. 4 delas foram socorridas com escoriações leves, dores e ali pequenas fraturas, todas bem, conscientes. 2 delas tiveram um abalo psicológico, porém não sofreram danos físicos, e 2 delas permaneceram ali sob os escombros, necessitando aí de ferramentário pesado do Corpo de Bombeiros, bastante viaturas, bastante bombeiros, para que a gente conseguisse retirá-las dos escombros. E dessas 2 vítimas que estavam presas, uma foi socorrida bem para o Hospital das Clínicas, consciente, porém uma, infelizmente, foi constatado o óbito no local. Ela permaneceu todo o momento próximo com médicos ali já efetuando o atendimento pré-hospitalar, porém infelizmente não foi possível salvá-lo. E aí provavelmente o processo vai ser IML, aquele processo tradicional mesmo. Isso, a partir do momento que nós retiramos ela dos escombros, a perícia já realizou a parte da perícia que lhe cabe ali em relação à vítima, e no momento a gente está no aguardo do IML, que já está a caminho para prosseguir aí com os trâmites dessa vítima. E sobre as causas, tenente, eu sei que ainda está difícil, porque é difícil saber exatamente o que causou o desabamento, tinha aquela suspeita inicial de que pudesse ter tido vazamento, isso já foi descartado, né? Isso, a informação inicial que chegou para o Corpo de Bombeiros seria que o desabamento havia sido causado por uma explosão ambiental, causado por GLP. Porém, logo que chegamos no local, em contato com os funcionários, foi verificado que o relato da maioria das pessoas é que essa parte simplesmente desabou. E também ali, por averiguação do bombeiro mesmo, não foi identificado nenhum cheiro de gás ou indício de algum vazamento. E o desabamento também não se sabe se foi sobrecarga ou falha na estrutura? Ainda não sabemos, a gente conta aí com o trabalho da perícia e defesa civil para verificar quais são as causas desse desabamento. Tá certo, tenente. Muito obrigado, bom Eu que trabalho para agradeço. vocês. Amém, bom trabalho para vocês. Obrigado, Fernanda. E só complementando aí as informações de atualizações, em nota, o chefe Henrique Fogaça, que assina, como a gente falou, o menu do restaurante Jamile, ele disse que, apesar de estar fora do país, ele está na Espanha, ele mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido e colaborando com as autoridades competentes. A gente tem imagens de uma câmera de segurança aqui da Rua 13 de Maio, onde fica o restaurante, e que mostram exatamente o momento em que houve esse desabamento. A imagem está um pouco distante, mas dá para ver o momento exato em que há ali essa movimentação na fachada do restaurante, quando de fato esse mezanino vem abaixo, e como disse a tenente, a gente ainda não sabe se ele cedeu por excesso de peso, se houve falha ali na construção, na estrutura, mas o fato é que, como a gente disse, 8 vítimas no total, 5 delas em estado leve, 2 em estado com abalo psicológico e uma, infelizmente, que veio a morrer. A gente segue aqui acompanhando para saber mais detalhes aí desse incidente aqui no restaurante Jamile, na Rua 13 de Maio. Eu devolvo para você, Fernando. Muito obrigada, Luciano. Obrigada também à tenente Olívia Perrone pelas informações. E a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet. Pelo menos 55 pessoas foram presas e 3 vítimas resgatadas. A Operação Proteção Integral 3 ocorreu simultaneamente em todo o país e contou com a participação de 900 policiais federais e civis de 16 estados da federação, entre eles São Paulo. Os resgates foram realizados no Amazonas e em Santa Catarina. Se tratam de casos em que os agentes de segurança identificam situações de abuso em andamento no endereço em que o mandado está sendo cumprido. A pessoa não apenas
apenas compartilhava conteúdo criminoso, mas também produzia material de abuso com a criança ou adolescente com quem convive. Somente em 2025, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais. Em nota, a PF alertou pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre os riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. Para os especialistas, a prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar infanto-juvenil. E agora a gente vai falar sobre aquele caso da queda de um balão em Santa Catarina, em que 8 pessoas morreram. Foi no dia 21 de junho deste ano. A Polícia Civil concluiu a investigação sem nenhuma pessoa indiciada ou apontada como responsável pelo acidente. Segundo o relatório, a polícia não encontrou a existência de conduta humana dolosa ou culposa que tenha dado causa ao incêndio no voo. O passeio panorâmico, que terminou em tragédia, aconteceu em Praia Grande, no sul catarinense. 21 pessoas estavam no balão que pegou fogo no ar. O extintor de incêndio não funcionou e o piloto chegou a descer próximo ao chão, mas apenas 13 conseguiram sair. A estrutura voltou a subir e 4 pessoas morreram ao cair e outras 4 carbonizadas. Segundo a polícia catarinense, mais de 20 pessoas foram ouvidas ao longo da investigação. É isso, eu fico por aqui. Pamela, mais informações sobre o desabamento do restaurante Jamile, na Bela Vista, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. Até mais tarde. Até mais tarde. Fernanda, muito obrigada.